Eu inicio dizendo que muito do que a Agnes falou, o doutor Daniel mesmo, a Cândida, eu havia pontuado aqui também para comentar, mas conforme eles foram se referindo aos fatos e às informações, eu fui riscando aqui da minha lista a fim de evitar a redundância, de modo que restringiu um tanto a abordagem que preparei. Mas a pergunta que eu fiz é semelhante à hipótese que a Agnes lançou, né? Nós estamos diante de um quadro de geopolítica ou de exopolítica? Exopolítica, bem entendido, um novo campo de estudos que tem a ufologia como um dado, como uma evidência. Se nós estamos sendo visitados por seres não terrestres que habitam outros planetas dessa dimensão ou mesmo outras dimensões, significa dizer que, num dado momento, quando esse contato se tornar público, ostensivo, formal, a humanidade precisará de todo um conjunto de ideias, vamos por assim dizer, a fim de viabilizar um relacionamento com essas raças inteligentes. Então, os fenômenos que nós tomamos conhecimento no mês de fevereiro, eles teriam algo a ver com a exopolítica? Talvez. Entretanto, tudo começou no dia 2 de fevereiro deste ano, com um comunicado do Pentágono de que um balão de vigilância chinês de alta altitude foi localizado sobre o território norte-americano. 2 dias depois, este artefato, então um objeto voador identificado, de origem humana e, inclusive, de procedência geográfica devidamente localizada, foi abatido sobre o espaço aéreo norte-americano. No mesmo dia em que houve esse abate, o Pentágono também anunciou a identificação de um outro balão de vigilância que estaria sobrevoando a América Latina, mas não chegou a informar a localização exata desse objeto. E a partir daí, iniciou-se uma guerra de informação em nível diplomático. O Ministério das Relações Exteriores da China negando a natureza de espiã, vamos dizer assim, desse artefato, dizendo se tratar unicamente de um dirigível civil. O Pentágono, através de seu secretário de imprensa, Patrick Ryder, dizendo que a China foi flagrada neste ato de indiscrição, vamos dizer assim, de espionagem, e por aí foi. Começou, então, uma guerra de informação e contra-informação. A China desaprovando fortemente a ação militar norte-americana, dizendo que esse balão não representava perigo algum, enquanto que, na sequência, nos dias seguintes, outros artefatos, quiçá semelhantes, acabaram também sendo abatidos. No dia 12 de fevereiro, o senador Chuck Schumer, líder da maioria democrata no Senado dos Estados Unidos, disse à rede ABC News que o governo acredita que os objetos abatidos sejam versões menores do balão espião chinês. Ele diz: acho que os chineses foram pegos mentindo. É um verdadeiro retrocesso para eles, declarou. O congressista, senador Chuck, também acusa a China de usar os equipamentos para vigilância em outros países. Quizá aquele balão que sobrevoava a América Latina tivesse a mesma finalidade. Afirmou ainda que a Casa Branca não tinha conhecimento sobre a presença de balões até alguns meses atrás. No dia seguinte, a porta-voz da Casa Branca, Karine Jean-Pierre, descartou que esses objetos voadores abatidos tenham alguma relação com alienígenas. Ela disse:
Não há indicações de alienígenas ou atividades extraterrestres com as recentes quedas. E nesse mesmo dia, o coordenador do Conselho de Segurança Nacional para Comunicações Estratégicas, John Kirby, disse que os OVNIs abatidos representavam uma ameaça muito real ao tráfego aéreo civil, mas não estavam enviando nenhum sinal de comunicação. E aí, no mesmo dia, a China contra-atacou, dizendo, por intermédio do seu porta-voz do Ministério de Relações Exteriores, o Yang Webin, que balões dos Estados Unidos entraram ilegalmente no espaço aéreo chinês mais de 10 vezes desde o início do ano passado, afirmou Yang. Não é incomum que os balões dos Estados Unidos entrem ilegalmente no espaço aéreo de outros países, acrescentou. No mesmo dia, Adrienne Watson, porta-voz do Conselho Nacional de Segurança dos Estados Unidos, negou as acusações chinesas e disse que qualquer alegação de que o governo dos Estados Unidos opera balões de vigilância sobre a República Popular da China é falsa. Ou seja, o que nós vimos foi justamente uma guerra de informação contra informação, sendo que as duas nações, principalmente Estados Unidos e China, exerceram aí um papel decisivo nessa narrativa, vamos por assim dizer, e o mais interessante, por vezes usando uma terminologia, me parece, absolutamente inapropriada para representar esses objetos. Aqui estou mostrando algumas aeronaves semelhantes àquelas que foram utilizadas no abate desses artefatos impropriamente designados OVNIs. Por que eu diria impropriamente? Porque na medida em que se identifica, por exemplo, como naquele primeiro balão do dia 2 de fevereiro, tratar-se de um artefato humano, já não cabe a descrição UFO ou OVNI ou mesmo UAP, porque não se trata de um fenômeno anômalo, trata-se sim de um artefato humano, de fabricação terrestre. Porque a opinião pública, obviamente, quando se comenta sobre o fenômeno UFO, OVNI, ou agora rebatizado UAP, logo associa a um objeto de natureza não terrestre. Logo associa a hipótese alienígena. Então, o que causa bastante estranheza nisso tudo, e que talvez até justifique aquela teoria da cortina de fumaça, para tirar a opinião pública da atenção a outros fatos e eventos gravíssimos que estavam ocorrendo, e até essa semana eu vi um vídeo do Cláudio Tsuyoshi Suenaga, pesquisador radicado agora no Japão, tratando exatamente disso, que em momentos de crise, a hipótese da invasão alienígena é levantada para desviar o foco, para desviar a atenção da opinião pública, de modo que causou a mim, pelo menos, e acredito que a comunidade ufológica em geral, muita estranheza a utilização dessa expressão por parte de altas autoridades, tanto do governo norte-americano quanto do governo chinês, mais dos americanos do que dos chineses, a terminologia que é comumente utilizada para designar a hipótese alienígena. E no volume número 1 da nossa revista Cosmovini, o pesquisador, perito criminal, coeditor da revista UFO, Tony Najar, escreveu um artigo, publicou um artigo sobre como identificar um OVNI, quais as características que diferenciam um autêntico objeto não identificado, quer dizer, como identificar parece um contrassenso, né? Mas como descartar, então, a hipótese de não se tratar de um artefato de suposta origem alienígena. A primeira característica é a alteração da sua velocidade em fração de segundos.
a alteração também do seu direcionamento de modo brusco em ângulos impossíveis para artefatos humanos terrestres, mudança de altitude sem nenhum deslocamento horizontal, manobras bruscas e marcha a ré também de forma extremamente rápida, emissão de luzes fortíssimas em avistamentos noturnos, etc. De modo que, a partir dessas características, muitos pilotos têm relatado o avistamento daquilo que se classificam como objetos voadores, ou por vezes submarinos, já que eles podem operar também em outros ambientes, além do ar e possivelmente do espaço sideral, no âmbito observacional, vamos dizer assim. Então, aqueles 144 casos relatados no relatório que foi apresentado pelo Escritório de Inteligência dos Estados Unidos e tantos outros, absolutamente incompatíveis, pelo menos não há nenhum relato em relação a esses objetos observados no mês de fevereiro. E eu até faço também aqui uma referência paralela, comparativa, com o ocorrido em maio de 1986 aqui no Brasil, quando a Força Aérea Brasileira realizou uma missão de interceptação a objetos voadores não identificados. O relatório de missão, muitos anos depois, veio a público, dando conta de que a tecnologia humana, daquele momento, há mais de 30 anos, mas não houve uma alteração também tão significativa para os dias de hoje, era absolutamente incompatível com o nível tecnológico verificado naqueles artefatos, que eram guiados por causas inteligentes. Então, embora não seja possível afirmar com segurança qual a origem, qual a natureza, qual o objetivo desses artefatos que foram abatidos no mês de fevereiro deste ano, eu tenho por hipótese não se tratar de OVNIs no conceito clássico, mas sim de artefatos humanos, possivelmente voltados à espionagem, como disse o senador líder dos democratas no Congresso norte-americano, conforme a hipótese do próprio governo, que embora tenha utilizado essa expressão, dando uma impressão de que pudesse se tratar de algo extraterrestre, bem no fim, acabou confundindo a opinião pública e levando muita gente, os ufólatras, vamos dizer assim, né, à disseminação de crendices, por conta até da intensidade, da onda de avistamentos que parece são incompatíveis com o fenômeno OVNI classicamente considerado. Mas de tudo isso fica uma questão. Ontem, ou esta semana, melhor dizendo, todos nós, eu acredito, que tomamos conhecimento de um novo relatório do Pentágono dando conta da hipótese de naves extraterrestres estarem no sistema solar, lançando sondas de estudo dirigidas aos planetas do nosso sistema estelar. Ou seja, nós vemos a cada dia mais autoridades se reportando a esse fenômeno, e muitos desses reportes coincidentes com as características do que se pode considerar classicamente um objeto voador não identificado ou um fenômeno anômalo criado por seres inteligentes que, então, dirigem esses artefatos até o nosso planeta ou mesmo a outros planetas do sistema solar, como há muitas pesquisas a respeito disso, inclusive o Marco Antônio Petit, que é conselheiro do nosso grupo ufológico Paraná, é um especialista na análise de imagens
e, segundo ele, segundo a interpretação dele, identificando vários desses objetos presentes em mundos do sistema solar, então ficamos diante de uma questão: em que contribui todos esses relatos, que mais me parecem pertinentes à geopolítica do que à exopolítica, para o processo de desacobertamento? Como comentou a Agnes, né, parece que tudo isso acaba justificando mais dinheiro para a pesquisa militar, mais recursos para um orçamento secreto, que inclusive foi denunciado pelo professor Michael Salla, num dos seus livros sobre exopolítica, né, de trilhões de dólares anuais, para os quais sequer os congressistas norte-americanos têm conhecimento ou conseguem acessar onde são investidos esses recursos. De modo que me pareceu assim um conjunto de episódios bastante complexo, que cheira mais à desinformação e que não contribui ao processo de desacobertamento tão necessário para a humanidade nesse momento. Momento este, acredito eu, que nos leva cada vez mais próximos ao contato público, ostensivo e formal da humanidade com raças inteligentes. Então, eu vejo aí algo bastante delicado e complexo, com utilização, quiçá, desviante, quiçá, realmente uma cortina de fumaça para tirar o foco da opinião pública de questões outras muito relevantes. Então, era essa, presidente Júlio, a contribuição breve que eu trouxe até você, suprimindo todos aqueles dados que foram tão bem apresentados pelos colegas. Aliás, o Gualda, né, José Maldonado Gualda, comentou isso no começo, né? Será que tudo não passa também de uma grande cortina de fumaça? Fica a pergunta aqui para a nossa reflexão. Agradeço a oportunidade e a disposição de todos. Parabéns, Flor.